Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos do livro Nosso Lar. Gostaria de convidar a todos para a gente fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento às esferas superiores, trazendo a imagem de Jesus vivo e luminoso. Mestre, a vós rogamos o amparo e o auxílio, juntamente com a espiritualidade amiga, para que se faça presente e nos ajude a compreendermos as palavras de André Luiz, a compreendermos e aguardarmos esse cabedal de conhecimento que ele nos traz através de sua grandiosa obra, para que também, acima de tudo, nós possamos colocar em prática no nosso cotidiano, já na nossa vida de encarnado, que é a nossa oportunidade de aprendizado maior, para que quando sairmos do plano físico, nós possamos levar aquilo que de fato é nosso, o conhecimento, a sabedoria, a humildade, a paz, enfim, o amor. Que esses estudos, obviamente, vão se dar à luz da doutrina espírita, fazendo o link com o Evangelho, para que nós possamos conceber o conhecimento para o desenvolvimento do nosso avanço moral e intelectual. Em teu nome, Mestre, em nome da espiritualidade amiga, nós pedimos a licença para dar início ao estudo, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos tratar principalmente dos capítulos 43 e 44. Mais uma vez, os nossos slides serão aqui as nossas anotações e vamos conversar um pouquinho a respeito de tudo o que podemos extrair de contexto desses dois capítulos. Então, o capítulo 43, intitulado Em Conversação, já nos primeiros parágrafos a gente vai perceber uma certa precipitação por parte de André Luiz em querer aumentar as suas cargas de responsabilidades com relação ao serviço no plano espiritual. Nesse ponto do livro, ele já havia iniciado o trabalho dele, no campo lá em Nosso Lar, porém nesse ponto aqui do livro ele seria um trabalho talvez um pouco mais difícil, vamos assim dizer, em que o amigo dele, o Ulisses, o Tobias, aliás, percebe ainda a pouca compreensão dele da verdadeira realidade que há em Nosso Lar. Então, a gente percebe que o aprendiz ele fica afoito para realizar logo aquilo que ele está estudando, que ele está ainda em fase de aprendizado. E André Luiz tem uma carga de desenvolvimento intelectual muito grande. Como foi um grande médico aqui no plano encarnado, ele chega no plano espiritual e quando, após o auxílio, após todo aquele processo de compreensão dele do plano espiritual, quando chega nesse capítulo, ele já tem ali uma pequena bagagem de uma certa vivência em Nosso Lar, e aí ele quer colocar o conhecimento dele para fora, só que as coisas no plano espiritual funcionam um pouquinho diferente daqui. O que se precisa levar em consideração primeiro é a paciência, é o amor, a paciência em aprender aquilo que o espírito se predispõe a realizar. Então a gente percebe essa precipitação de André Luiz com relação ao trabalho. A gente fez um link aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo e nós encontramos lá no capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas, na parte 2, no item Preces para si mesmo, item 26, nas aflições da vida. E lá os Espíritos nos dizem que nós podemos, abre aspas, nós podemos pedir favores terrestres para Deus e Ele pode nos conceder quando tem uma finalidade útil e séria. A gente trouxe essa afirmativa aqui do livro porque, de fato, quando nós nos colocamos à disposição do trabalho, nós esquecemos de observar que, para a realização daquele trabalho,
você precisa ter um certo conhecimento do objeto que será o objeto de ensino, né? de realização de trabalho, perdoe, de realização de trabalho. Então, você precisa ter algum conhecimento, no mínimo básico, para dar o início ao trabalho. E esse pedido de André Luiz foi assim um pouco precipitado no nosso entendimento, justamente porque ele ainda não tinha compreensão da profundidade que era realizar aquele tipo de trabalho. É um trabalho de auxílio, de amparo a espíritos muito sofredores. Então requer do espírito que se predispõe ao trabalho um determinado conhecimento da mente do espírito, da maneira como o espírito enxerga a vida, das influências que ele teve no plano encarnado. Então, é uma finalidade útil e séria o pedido de André Luiz. Porém, como a gente vai ver mais adiante, os espíritos vão nos dizer aqui através desse capítulo que quando se nos é negado algo em relação àquilo que pedimos, é porque Deus sabe melhor do que ninguém o que nos é melhor em todos os sentidos, porque nós ainda olhamos para as coisas feito crianças espirituais, achando que aquilo que está ligado em nós, muito mais pelo desejo do que pelo entendimento racional, é o que de fato nós precisamos para que nos melhoremos. Aí a gente fica, se tal coisa me fosse dada, eu estaria melhor hoje. Se isso tivesse acontecido em tal dia, se Deus permitisse isso, eu não estaria atualmente como estou, nessa situação tão ruim, desagradável. Só que o nosso olhar para a vida de modo geral ainda é muito individualista. Nós pedimos coisas, favores para Deus com o pensamento voltado para nós mesmos. Então, isso, uma opinião pessoal do Luiz, não é saber pedir, porque nós vivemos, o Evangelho prega a fraternidade, nós somos irmãos espirituais, nós temos as mesmas características, fomos criados simples e ignorantes, tivemos basicamente o mesmo ponto de partida. Então, quando o orgulho e a vaidade forem vencidos, viveremos como uma grande família nesse planeta, né? Tanto no plano espiritual quanto no encarnado. Então, os nossos pedidos, eles estão voltados mais para a nossa realização pessoal do que propriamente dito para o bem comum. E aí denota um pouco ainda desse egoísmo que está dentro de nós, né? Ainda neste item do Evangelho, os irmãos chamam a atenção para o seguinte, abre aspas, o pedido negado eles chamam a atenção para que o pedido negado não nos seja motivo de desencorajamento e que é preciso entender que a privação do que desejamos nos é imposta como prova ou expiação e que a recompensa será proporcional à resignação com a qual tivermos suportado. Portanto, pedir alguma coisa a Deus é preciso primeiro saber o que pedir. Porque o pedis e obtereis, né, tem um capítulo no Evangelho que fala sobre pedir e obter, ele deve ser compreendido como um mecanismo de amparo moral, de desenvolvimento moral. Nesse capítulo, o que nos é atendido de prontidão? Quando você pede paciência, resignação, quando você ora por um irmão que está passando por dificuldades, as preces que são voltadas para si mesmo, elas não devem, pelo menos assim, em linhas voltadas para a questão, em linhas gerais, voltada para a questão do desenvolvimento moral, ela não deve conter pedidos materiais, favores materiais. Então, serve para o desenvolvimento do espírito, a explicação contida nesse capítulo, o pedis e obtereis. Só que a gente geralmente usa isso colocando o egoísmo para a gente formular as nossas preces como se fosse única e exclusivamente uma petição. Então nós precisamos abrir os olhos com relação a isso e abrir o nosso coração a pedidos que vão agregar um conhecimento, um desenvolvimento moral para o espírito que nós somos, não para o corpo que nós temos, não para essa vida de encarnado que estamos aqui temporariamente.
né? Ainda aprendemos com Tobias, nesse mesmo parágrafo, a maneira de dizer não. A maneira educada e dócil de dizer não. Você não precisa, quando a pessoa te pede alguma coisa, a gente não precisa soltar aquele não grosseiro, aquele não impositivo. Você pode simplesmente dizer um não com outras palavras, com doçura, com afabilidade, né, de maneira a fazer com que não doa aos ouvidos de quem está ouvindo. Emmanuel fala para a gente ter esse cuidado na nossa fala, né? Saber advertir, né? Aquela velha história de não chamar a atenção do funcionário lá em público, seja de quem for, né? Dentro de uma empresa, dentro de um centro espírita, dentro de qualquer outra religião, em público, não ferir a pessoa com essas palavras. Não que o não seja uma coisa proibida de se dizer, não é isso que nós estamos dizendo. A maioria de nós não sabe ouvir o não, essa é a verdade. Então, a nossa fala, nem por isso a nossa fala precisa ser pejorativa, precisa ser recheada, cerceada de maledicência, de raiva. Então, o benfeitor nos ensina, nos demonstra isso, que amavelmente ele disse não para o André Luiz naquele momento, explicando os porquês ali no início do capítulo, né? Então, dando seguimento, nos parágrafos seguintes, André Luiz e Lísias, eles vão a uma palestra mais íntima no Ministério da Regeneração com o ministro Benevenuto. E aí a história é narrada no período da Segunda Guerra Mundial. E o benfeitor Benevenuto, ele vai chamar a atenção com relação ao auxílio, ao socorro que é ofertado aos espíritos que estão desencarnando, né, em detrimento da guerra, e também a ajuda e o amparo aos espíritos que são os autores da guerra. Então, ambas as esferas encarnadas de posicionamento, né, político e religioso ali são amparadas. Tanto as vítimas, né, naquele momento são vítimas, tanto os algozes são amparados. E aí ele fala, abre aspas, ele obtempera dizendo: o quão difícil foi realizar o serviço de auxílio às vítimas, que se entregavam a pavorosas impressões, quanto aos agressores que não esboçavam o mínimo de claridade. Ele se refere ao contexto de auxílio realizado na Polônia. O que o ministro aponta, o que fica evidente na guerra, são as emanações de ódio e de total sede de poder e dominação por parte dos encarnados envolvidos nesse acontecimento. E a nossa ponte com o Eze, nesse caso, é o capítulo 9, intitulado Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, onde Kardec coloca lá no item 4, injúrias e violências, que Jesus faz da doçura e da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Gente, isso está atrelado ao nosso desenvolvimento moral, ao desenvolvimento das leis morais dentro de nós. A pessoa que chega ao ponto de pegar numa arma e tirar uma vida, essa pessoa ela é ignorante do bem. Ela desconhece o bem. É uma enferma da alma. E não se dá conta dessas emanações e vibrações de ódio que contém o seu íntimo. E são espíritos que trazem uma bagagem moral muito densa, muito pesada, de outras encarnações. E, assim, do ponto de vista espiritual, vale ressaltar que não há vítimas nesse processo reencarnatório. Nós temos que lembrar que, apesar de tudo, são seres humanos, foi um acontecimento terrível para a humanidade. Nós vemos nesse capítulo o que essa guerra trouxe de prejuízo para o plano espiritual. Mas a gente sabe
que o espírito é a inteligência do universo, povoa o universo inteiro. E nós temos já o conhecimento de que quando nós planejamos a nossa reencarnação, nós sempre pautamos a nossa vida na Terra na culpa. A culpa serve para nos mostrar que ela não serve para nada nesse processo reencarnatório. Então, o espírito que outrora se coloca no poder de algoz, hoje se põe na condição de vítima. E no processo, né, no mecanismo de provas e expiações, o espírito busca a realização daquilo que ele planejou para si, com base na culpa. Os acontecimentos, as catástrofes sociais provocadas por encarnados que vêm ocorrendo na nossa sociedade desde que o homem tomou consciência de si, é fruto da ignorância, fruto da maldade engendrada em nosso psiquismo através da ignorância. Há quantos séculos, há quantos milênios nós não vemos que os resultados da violência, da guerra, da morte, do discurso de ódio, o quanto eles são pejorativos, o quanto eles prejudicam a nossa vida de encarnado e o nosso desenvolvimento moral. Já se passaram 2000 anos que o governador do orbe encarnou entre nós, trazendo conhecimentos profundos sobre a existência de Deus, sobre a pluralidade das existências, sobre a sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, sobre reencarnação. Tantos conceitos que eu vou me arriscar a dizer que são conceitos básicos de uma boa convivência num planeta como a Terra, e a gente ainda não deu conta de absorver 1% do que ele falou. E século após séculos após séculos, estamos nós aqui discutindo conceitos que já eram para ter sido superados há muito tempo por nós. E nós estamos emanando essas vibrações de ódio sem nos dar conta, inflamando o psiquismo, a vida psíquica ao nosso redor e ao redor do orbe. Então, como ser feliz num planeta desse? Se nós somos uma família universal, deveríamos agir como tal, ser como tal. Não tem como uma pessoa sequer ser feliz nesse mundo, enquanto todos não forem felizes. Então, se nós não volvermos o nosso pensamento, o nosso olhar e as nossas ações para o bem comum, não sairemos do lugar. 2000 anos se passaram e cá estamos nós falando de conceitos básicos, de uma boa convivência. Uma boa convivência, não estou falando nem em amor, nem em perdão das ofensas, como Cristo preconiza. Eu estou dizendo não revidar o mal com o mal e conviver harmoniosamente, sem colocar o contexto do amor em si, propriamente falando. Então, a gente precisa ter isso em mente, de que esse processo tão doloroso que é uma guerra é um processo onde os espíritos, de certa forma, têm ligação, porque nada acontece por acaso. Pelo amor de Deus, não é uma justificativa para a guerra, nada disso. É realmente o contrário que nós estamos falando. Não precisa nada disso. Não precisa guerra, o espírito que fez tanto mal no passado, ele não precisa pagar o mal com o mal. Pagar o mal com o mal está relacionado a nós também. Em outras existências, nós cometemos tantas atrocidades que nessa atual a gente decide também pagar esse mal que fizemos com outros espíritos encarnados, pagar com o mal para a gente também, nos autopunindo. E lá no livro O Céu e o Inferno, Kardec fala da questão da reparação. Primeiro tem que vir o arrependimento sem a culpa, depois a expiação e depois a reparação. É um processo que tem 3 pontos, mas que não podem ser desassociados. Esses 3 pontos estão em conjunto.
Nós temos que olhar esse tripé como sendo um. Esse tripé, na realidade, vai dar sustentação para a nossa evolução a partir dos erros do passado, reconhecendo-os, nos arrependendo de dentro para fora, obviamente, um arrependimento sadio de coração. Depois, a reparação, que pode ser através do trabalho e não através da autopunição. Né? Ah, cortei uma mão no passado, então eu quero nascer sem a mão, ou eu quero perder a mão numa máquina, trabalhando, ou sofrendo um acidente. Não, pode ser através do trabalho. Né? E a expiação, obviamente, que é expiar o quê? É limpar a consciência. Né? Não é expiar o corpo, não é expiar o perispírito. Esses apenas absorvem os impactos da mente culposa. As chagas estão na consciência, elas não estão no corpo. Elas apenas se fazem visíveis, se materializam no nosso corpo físico. Né? Então, outro ponto muito importante que nós trouxemos aqui é frisar que a Terra é um planeta de provas e expiações. E por aqui se encontram espíritos de terceira ordem. Então, o Espiritismo ele está dando um estalar de dedos para que a gente preste atenção no que o Cristo veio nos falar. Então, somos espíritos de terceira ordem e ainda construímos toda essa nossa história através da culpa, reencarnação após reencarnação. Mas, dentro da classificação de terceira ordem, nós temos os níveis, que vão lá de 9 ou 10 a 1, né? Daí pula para a segunda ordem e assim vai diminuindo. A gente se classifica dentro de um daqueles pontos, dentro de terceira ordem, mas à medida que vamos avançando, dentro da terceira ordem nós vamos melhorando. Dá para fazer isso. Dá para fazer. A gente aqui não está com os olhos de ver para enxergar o que está por trás do Evangelho propriamente falando. Né? Então, né, nesse mundo de provas e expiações, a gente percebe que, como nós acabamos de dizer, somos espíritos de terceira ordem e o mal sobrepuja o bem. Isso é uma característica de um mundo como esse. Estamos vendo tantos acontecimentos ganharem destaque e são acontecimentos notórios no sentido do mal. Porque o mal parece que tem força dentro de nós. Mesmo aqueles que já ouviram o estalar de dedos do Espiritismo para que nós prestemos atenção no Evangelho, ainda têm as reminiscências dentro de si. E muitas vezes uma notícia tendenciosa, uma notícia policialesca que esses jornais sensacionalistas colocam diariamente em longos horários na televisão, prejudicam a consciência do espírito, prejudicam o psiquismo do espírito e o seu desenvolvimento. Se a gente começa a dar muita vazão para aquilo, a psicosfera ao nosso redor fica como o nosso irmão Benevenuto está dizendo aqui. A dificuldade que os irmãos encontram em nos auxiliar do plano espiritual para o encarnado se encontra em nós mesmos. Na psicosfera que nós engendramos através das emanações, dessas reminiscências que estão dentro de nós, forma uma carapaça mesmo enrijecida, vamos assim dizer, ao nosso redor, impedindo a ação magnética e benéfica desses irmãos que vêm nos ajudar através do amparo. Veremos nos próximos livros do André Luiz que temos socorristas 24 horas por dia aqui na Terra nos auxiliando. Deus não nos desampara nunca. E como esses espíritos têm uma envergadura moral mais elevada, eles já compreendem a vontade de Deus. Então, eles sabem que o auxílio e o amparo não pode ceder nunca. Por quê? 24 horas por dia tem alguém fazendo mal, infelizmente. 24 horas por dia tem alguém matando alguém, tem alguém se culpando, porque somos espíritos de terceira ordem, que habita um planeta com características que nos recebem aqui. Né? As características do planeta Terra estão em concordância com a nossa maneira de pensar e agir. Enquanto a gente não vencer essa parte, vamos estar patinando nesse lamaçal de ódio, de vingança,
né? É bom a gente lembrar que o ódio imanta. E o que liberta é o amor. A matemática divina, como nós já falamos em outros estudos, não é exata. Né? A gente sabe lá na biologia uma célula, eu não entendo, né? Mas eu vi esses dias um vídeo que a célula se divide, né? E dividindo ela multiplica. Aí, para matemática isso é impossível. Como é que você vai dividir e multiplicar? Né? Então, na lógica do amor, acontece o mesmo. O amor, quanto mais você dá, mais você recebe e mais você se liberta de si mesmo, das amarras mentais, das amarras morais que ainda estão dentro de nós, latentes, para que sejam transformadas em virtudes. Dando continuidade, ele vai dizer que nunca, como na guerra, evidencia o espírito humano a condição de alma decaída, apresentando características essencialmente diabólicas. Olha o cenário que o benfeitor nos relata nesse capítulo. É muito triste, mas é a nossa realidade que nós precisamos mudar. 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando de conceitos básicos. A este cenário desolador, quando perguntado a respeito, o ministro foi enfático. Mas, André Luiz, né? E aí, mas como que fica? Por que acontece isso? O benfeitor fala, falta de preparação religiosa. E aqui nós temos que entender que não estamos falando de religião propriamente dito, estamos falando de religiosidade, espiritualidade. Porque a religião é institucionalizada. A religião, como nós falamos, é o rótulo. E a espiritualidade é o que está dentro da garrafa. E nós vivemos brigando por rótulos. Então, a gente precisa entender que o contexto de uma guerra, o contexto de preparação para uma reencarnação na qual você quer se penalizar, é falta de preparação religiosa no sentido de religiosidade, no sentido de espiritualidade, de desenvolver o ser moral que nós somos, de entender que colocando-se ora vítima, ora algoz, ora vítima, ora algoz, você está rodando em círculo. E isso não está te fazendo ascender a patamares elevados dentro da sua própria consciência. Então é isso que nós precisamos entender e desenvolver para que a gente caminhe para frente e para cima, né? numa reta ascendente, né? Não linear. Então a gente precisa entender esses conceitos. O contexto, né, desse cenário desolador, vale a gente lembrar aqui que nós trouxemos alguns pontos, né, que envolvem interesses políticos, econômicos, né, que estão pautados em quê? Na ganância e no egoísmo do ser humano. Então, ele fala desse contexto de religiosidade porque o homem, ele usa o nome de Deus para fazer guerra. A gente vê muito disso. Pessoas que se dizem cristãs, mas que apoiam o uso de armas, de violência, de tortura, profanam discursos de ódio, mentiras, que vão influenciar a cabeça, sim, das pessoas que determinada pessoa tem como seguidor. Então, essa preparação religiosa, né, de implicação religiosa, requer o entendimento de que nós somos seres morais e que aquele a quem agredimos é nosso irmão. Tem assim a essência espiritual que nós temos, tem o DNA divino nela, que nós também temos. Então a gente precisa observar esse contexto e nos desprendermos, né? Quebrarmos o elo do ódio que nos imanta ao nosso passado escabroso e regar tudo isso com amor, para que a gente possa, mais uma vez, evoluir. Dando prosseguimento em o Livro dos Espíritos, nós trouxemos mais um ponto. Fica evidente que os agressores de uma guerra podem receber influência para seus planos de dominação. Lá na questão 543, diz o seguinte:
certos espíritos podem influenciar o general na concepção de seus planos de campanha, a resposta dos espíritos, sem nenhuma dúvida. Ou seja, o exército lá que vai guerrear, e o general que comanda tudo aquilo, ele recebe influência. Quem não recebe influência? Quem não recebe? Você quer saber o seu nível de evolução moral? Beleza, você está encarnado na Terra, você sente raiva, você sente ciúmes, você tem as características dessas emoções que nós estamos citando aqui, então bem-vindo à Terra, você é um espírito de terceira ordem. Então, todas essas reminiscências que estão dentro de nós, elas encontram eco em espíritos desencarnados que pensam igual. Então, quando o general tem no coração dele o intuito de dominar através do seu poder bélico, através do seu poder de fala, a influência de um general numa nação, na política, é grande, a gente sabe disso. Então, ele consegue realizar coisas que estão dentro dele. Agora, se essas coisas são boas ou ruins, a gente vai ver o resultado. Então, eles falam que sem dúvida, mas isso não é porque é um general, somos todos nós. Qualquer um com desejo de fazer o mal vai receber influência. Qualquer um com desejo de fazer o bem também vai receber influência. Então, a influência que você recebe depende do seu desenvolvimento moral, do que você tem dentro de você para doar. E aí eles vão falar, sem dúvida nenhuma, os espíritos podem influenciar por esse motivo como por todas as concepções. Ou seja, uma guerra não acontece sozinha. Tem a influência dos desencarnados. Ela pode receber a influência dos desencarnados para que seja cruel, com alto grau de mortalidade, se os espíritos se encontram dispostos realmente a fazer a guerra pela guerra. E aí, geralmente, como nós falamos, os interesses por trás de uma guerra é sempre a conquista. Implanta-se uma ideologia, olha, eles são errados, eles são os maus, eles têm que ser combatidos. Enfim, os erros está tudo no inimigo. Nós que vamos a combater não temos erro. É interessante isso. Sendo que é todo mundo espírito. O lado A e o lado B é espírito encarnado em processo de desenvolvimento. Agora, o que fica evidente, nós falamos do contexto político disso, porque a política, infelizmente, influencia em tudo, nós vamos perceber que quem vai para o fronte é o soldado, que não vai ter parte nenhuma disso. As autoridades máximas de um país entram em desacordo, em dissonância, brigam verbalmente entre si e colocam os nossos jovens para matar, para usar a metralhadora, para dissipar o ódio, o rancor, a raiva. E muitas vezes esses soldados nem sabem pelo que eles estão brigando. Eles vão para a batalha, matam pais de família, e sendo assim matam a família inteira. E no final de tudo, o que fica é um cenário de destruição, de devastação, onde não há vencedores. Como nós estamos vendo aqui, nesse capítulo, uma guerra traz lucro para muitas poucas pessoas, que são aqueles que vendem o material bélico, e o resto é um cenário de destruição. A gente vê o que a Segunda Guerra causou na Europa inteira, foi desolador. Se você lê a respeito do que aconteceu no pós-guerra, você fica de queixo caído. Países inteiros devastados, economia mundial toda destruída, uma coisa tenebrosa. Precisou de um amparo mundial para que o mundo mesmo se reerguesse, econômica e politicamente falando. Então, numa guerra não tem vencedores, só tem perdedores. Por quê? Porque a psicosfera do planeta fica brutalmente e verdadeiramente alterada. E aí ele finaliza esse capítulo, dizendo que o Espiritismo é a nossa grande esperança, além de ser o consolador da humanidade encarnada. Abre aspas, vou repetir. O Espiritismo é a nossa grande esperança,
além de ser o consolador da humanidade encarnada. E aí nós vamos perceber que Leon Denis diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, porque uma vez compreendido por todos que somos espíritos, a realidade de todos nós começará a mudar, porque entenderemos que aquilo que nos aproxima de Deus é a caridade pura, o amor verdadeiro, que não vê a quem, que a vida na Terra é um sopro, que, abre aspas, a morte é o jogo escuro das ilusões, ao mesmo tempo que é, abre aspas, um sopro renovador, e que ela jamais se encerra no túmulo, visto que, enfim, aquilo que o capítulo 17, Sede Perfeitos, nos remete é o passaporte para uma vida plena em felicidade que não é deste mundo. Como nós dissemos, a Terra é um planeta de provas e expiações. A felicidade ainda não é deste mundo. Mas nós podemos começar a construí-la a partir do momento em que a gente se abre ao conhecimento do amor, da caridade, do desenvolvimento do nosso psiquismo, enfim, tudo aquilo que o Evangelho nos remete. Perdão das ofensas, a caridade pura, tudo isso que o capítulo 6 de Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo nos remete, e que é tão difícil cumprir. Toda vez que eu leio essa passagem do Evangelho, até me sinto um pouco mal, porque para a gente se conhecer, a gente precisa, ao final do dia, repassar tudo aquilo que nós vivemos, desde o primeiro minuto, desde o primeiro segundo em que abrimos os olhos, até aquele exato momento em que nós deitamos a nossa cabeça no travesseiro. Um sábio da antiguidade nos diz, conhece-te a ti mesmo. Então, esse é o processo pelo qual nós conseguiremos atingir a plenitude de nós mesmos. Refletir sobre nós, sobre nossas atitudes e pensar se o que eu quero para mim é bom para mim, então eu posso querer para o outro. Agora, o que é ruim para mim, eu vou querer para o outro. Temos que partir desse princípio elementar, princípio básico, sem o qual a boa convivência não se fará realidade no meio de nós. Por fim, a messe é grande, mas poucos são os trabalhadores, que almejam espiritualização para se devotarem ao trabalho sério no campo da espiritualidade, porque essa empreitada requer de nós renúncias que ainda não estamos dispostos a realizar em benefício de nós mesmos. A gente não entende isso. Essa renúncia que nós fazemos no campo material é para nos beneficiar. Eu diria que é uma renúncia inicialmente falando do ódio, da falta de perdão, da falta de nos congregarmos com o amor. Esse é o primeiro ponto básico. Depois, as coisas que estão relacionadas ao bem material. O que precisa para a gente viver na Terra. Os espíritos falam o básico. Para que ter tanto dinheiro, se preocupar tanto com bens materiais, sendo que vão ficar aqui? Então, são coisas das quais nós precisamos nos desgarrarmos para que o planeta avance na direção do amor, que está em Deus, na perfeição moral, na qual o bem sobrepujará o mal. Então, requer de nós ainda desprendimento dos bens materiais, evolução moral, perdão das ofensas para nos libertarmos das amarras morais que nos prendem aos nossos inimigos, vamos assim dizer. E por isso nos entrava o caminho do progresso. Enfim, é preciso amar sem medida para que possamos começar a trabalhar na seara do bem. Então, o que Jesus nos preconiza para atingirmos o patamar que ele se encontra hoje no nível de espírito puro, o que ele nos trouxe aqui é básico. E se nem o básico a gente ainda entendeu, como exigir da vida felicidade? Não tem como. Então, dando prosseguimento aqui aos estudos, partindo para o capítulo 44, intitulado As Trevas, nós vamos perceber que André Luiz tem inúmeros questionamentos. E é natural para quem passou uma encarnação desacreditado da existência de Deus e de toda essa realidade do plano espiritual.
para quem como eu chegou no espiritismo nessa encarnação, tudo é muito novo. À medida que o tempo vai passando, obviamente as coisas vão se tornando um pouco mais naturais, muito apesar de que ainda nos falta praticamente tudo para que nós possamos entender o que é o espiritismo de fato. E aí a gente percebe essa característica de jovem aprendiz de André Luiz, né, que está sempre um pouco, eu pelo menos percebi na leitura, inclusive dos livros que são posteriores ao Nosso Lar, desta coleção, que ele está sempre um pouco afoito em querer ajudar, em querer aprender. E a gente sabe que precisa, né, isso exige de nós, o aprendizado exige de nós muito esforço e muita paciência, aguardando sempre o concurso sábio do tempo para que as pessoas ao nosso redor, os espíritos, no caso de André Luiz desencarnados, tragam até ele esse conhecimento. Porque, de fato, compreender os processos que envolvem a vida de um espírito não é fácil. Requer muito estudo e muita paciência, né? E aí, o conteúdo desses parágrafos iniciais do capítulo 44 vão nos revelar em seu contexto a existência de uma lei muito conhecida por nós, que é a lei da atração. Ou, como a gente preferir, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, conforme está no Livro dos Espíritos. E aí nós trouxemos a questão 291 para a gente pautar esse estudo, né, desses parágrafos iniciais aqui desse capítulo. Questão 291. Além da simpatia geral de semelhança, os espíritos têm entre si afeições particulares. Então, ele está procurando saber aqui, né, o Kardec, no Livro dos Espíritos, querendo saber dessas afeições particulares, porque simpatia geral de semelhança, isso já ocorre. Somos, basicamente, como nós dissemos no capítulo anterior, nós temos a essência divina entre nós. Só há dois determinismos na lei divina. O primeiro, quando somos criados simples e ignorantes, e, entre aspas, o final, não é final, mas vamos colocar aqui só de uma maneira didática. O final, que é a evolução, o progresso moral, que é nos tornarmos espíritos puros. Então, há essa semelhança entre nós, várias semelhanças entre nós, entre qualquer espírito que a gente encontre nesse planeta encarnado, que é, no caso, a nossa essência espiritual. E aí ele quer saber se tem afeições, se alguns espíritos se congregam com uma maior profundidade, né, com maior desejo de atração, no sentido bom da palavra, né? Assim dizendo, essa afeição mais profunda é uma amizade, é um amor de pai para filho, de mãe para filho, de esposo para esposa, enfim, nas mais diversas relações que os espíritos podem realizar entre si. Então, ele faz esse questionamento. Além da simpatia geral de semelhança, os espíritos têm entre si afeições particulares? Eles respondem que sim, do mesmo modo que entre os homens. Todavia, homens aqui no sentido de ser humano, tá? Todavia, o laço que une os espíritos é mais forte na ausência do corpo, por não estarem mais expostos às vicissitudes das paixões. Ou seja, o véu do esquecimento, quando nós estamos com o véu do esquecimento em nós, né, nós somos colocados num corpo físico, nós estabelecemos essa ligação mental com o corpo físico, ele oprime, vamos assim dizer, né, usar esse termo, oprime as faculdades do espírito, que são inúmeras, que têm potencialidades enormes, vamos assim dizer, de realização. Então, o cérebro é um fator determinante para o esquecimento do passado, inclusive com relação às afeições. Só que no caso das afeições, muitas vezes a gente sabe, puxa, o meu santo bateu com aquele. E as pessoas não sabem de onde vem isso. Nunca viu a pessoa na vida, nunca cruzou sequer com a pessoa na vida até aquele determinado momento.
e aí sente uma atração por aquela pessoa no sentido de estabelecer uma amizade, uma relação, seja ela qual for. Né? Então, vem dessa lei de atração. Os espíritos se atraem, né? E aí a gente vai dizer que, portanto, as emanações que espalhamos a partir de nós, conforme o desenvolvimento da potencialidade amor, encontram eco em espíritos de iguais percepções mentais. Ou seja, as nossas ondas mento-morais, elas podem entrar em consonância ou em dissonância, certo? E isso está relacionado de acordo com a maneira como nós pensamos, como nós nos desenvolvemos, porque, obviamente, nós somos fruto do meio. Então, nós estamos encarnados no lugar que nós precisamos estar encarnados, para que nós possamos espiar a nossa consciência, resgatar os débitos do passado e transformar as nossas más tendências em virtudes, né? Vale lembrar que essas vibrações podem ser de ódio, como as que ficaram evidentes no capítulo anterior com relação à guerra, ou de amor, como nos mostra esses parágrafos iniciais. Tá? Quem lê lá os parágrafos iniciais desse capítulo vai perceber que se trata de espíritos que se unem através dos laços afetivos, que é concernente a todo e qualquer espírito. A partir de então, os apontamentos de Lísias vão se dar a respeito das zonas umbralinas. E é daqui que com certeza surge o nome desse capítulo, a questão das zonas umbralinas. E é bom levar em consideração que ele usa no plural, zonas umbralinas, porque talvez não exista uma só. E obviamente não existe uma só, porque o umbral, segundo a nossa concepção, segundo o que nós conseguimos extrair aqui do capítulo, é um processo que se desenvolve dentro de nós. Nós vamos obtemperar aqui o seguinte: a vida no plano encarnado, ao nosso redor, ela se dá a partir das emanações que vibram dentro de nós. Elas rompem as barreiras do perispírito, do corpo físico, e se estabelecem de uma maneira, vamos assim dizer, materialmente falando ao redor de nós. Então, no desenrolar de um serviço, de um pedreiro, de um marceneiro, de um médico, de um físico, de um professor, nesse contexto de realização desse trabalho, as emanações mentais que todos nós produzimos enquanto espíritos. O espírito é um ser moral, pensa 24 horas por dia. O pensamento é uma coisa que você não consegue cessar. Por mais que você consiga aquietar a sua mente através de uma meditação, aquilo é pensamento. Então, nós somos seres morais que pensamos, e a vida ao nosso redor é resultado daquilo que nós somos por dentro. Esse por dentro entende-se como sendo o espírito. Agora, no campo espiritual, é a mesma coisa. Essas zonas umbralinas, elas são emanações dos espíritos que se encontram desencarnados. Porque definitivamente não há um lugar circunscrito, onde quer que seja, que receba espíritos para uma danação eterna. Sabe, a Terra é esférica até o ponto em que eu sei. As evidências científicas apontam para isso. Então, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, no espaço, é complicado de se entender. Então você fala, vou para o céu e aponta para cima, ou vou para o inferno e aponta para baixo, mas tudo é espaço, tudo é universo. Então não tem para cima ou para baixo. Isso é uma referência que está aqui na Terra. Agora, no espaço, fica difícil você falar para onde é para cima ou para baixo. Então como que você vai falar que tem um lugar circunscrito para espíritos pecadores, vamos assim dizer, entre aspas, que vão sofrer uma pena eterna,
e outro que, se você for bom, pacífico, você vai para um lugar que você vai ficar ali gozando de uma vida calma, tranquila, sem trabalho, sem nada, tocando harpa. Não existe isso. O que existe são emanações de espíritos que se congregam. Por isso que ele falou no início do parágrafo a questão das simpatias e, como a gente trouxe do livro dos espíritos, simpatias e antipatias entre os espíritos. Porque se no umbral existem vários espíritos, é porque eles congregam mais ou menos da mesma maneira de pensar. Quando se vêem fora do véu do esquecimento, se dão conta dos seus atos, sejam eles bons ou maus. E é onde o espírito se coloca nessas zonas umbralinas. Vale a gente ressaltar aqui também, pessoal, que nós, encarnação após encarnação, vamos, assim por assim dizer, colocando essas personalidades dentro do nosso inconsciente passado. Então o Luiz agora está desenvolvendo a personalidade Luiz, que vai agregar o nosso inconsciente passado. E conforme as minhas ações, isso vai ressoar na encarnação futura. E lá dentro do meu inconsciente passado já existem outras personalidades. Maria, João, José, Benedito, enfim, várias personalidades que se constituíram através de corpos femininos ou masculinos, que estão lá, cujo somatório está resultando no Luiz agora. E aí, conforme as minhas ações, eu posso me melhorar ou continuar estagnado. Regredir não, a gente continua estagnado. Então, mediante as minhas ações no plano encarnado, porque é o plano em que a gente aprende de verdade, eu tão logo me depare conscientemente comigo mesmo no plano desencarnado, eu me coloco nessas zonas umbralinas que estão dentro da minha consciência. E aí, como nós falamos que a vida ao nosso redor é a externalização de nós mesmos, o umbral tem aqueles aspectos sombrios, trevosos, como eles relatam nesse capítulo. Não tem como ser diferente. A boca fala do que o coração está cheio, e você age conforme o que tem no seu coração. É melhor, eu costumo lembrar, nós costumamos lembrar, que há 3 processos no desenvolvimento moral do ser humano, do espírito encarnado. A gente tem um processo de pensar, falar e agir. Como diz Freud, o pensamento é o ensaio da conduta. Então, se você já é capaz de não agir e apenas pensar e falar, já deu um passo. Se você é capaz de só pensar e não falar e não agir, você já deu 2 passos. Agora, quando você já nem pensa, você já deu 1000 passos. Quando você está diante de uma situação dolorosa, conflitiva, você pensa em ajudar e não em julgar, você deu 1000 passos adiante para a sua evolução moral. Então, as zonas umbralinas, elas têm esse conceito de trevas porque as trevas ainda se fazem existentes dentro de nós, da nossa constituição. E a intenção da encarnação, da reencarnação, é justamente para isso. Para que a gente se auto-ilumine, para que o reino de Deus se estabeleça. Se estabeleça não, ele já está estabelecido dentro de nós. As encarnações, o que a gente recebe de aprendizado, é para que esse inconsciente passado, que está cheio dessas personalidades, Maria, João, José, Luiz, ele se expanda e abra espaço para que a centelha divina se expanda dentro de nós. Isso é um modelo, vamos assim dizer, físico, para representar algo que é incorpóreo dentro de nós. Isso se expressa através das nossas atitudes, dos nossos atos, das nossas falas. E é por isso que ele vem trazer essa questão de trevas dentro de nós. Porque, como nós vimos lá no capítulo 21 e 22, que as personagens tiveram acesso a 300 anos de encarnações passadas para programar a próxima reencarnação, a gente viu que o passado ainda é latente dentro de nós. Ele ainda ressoa dentro de nós. Ele não está mais, mas ressoa.
ainda tem eco dentro de nós. Tanto é que ele está influenciando na nossa atual encarnação, e o que nós estamos fazendo agora influenciará na próxima. Então, esse conceito de mudança de paradigma, de quebra de paradigmas, dentro de nós é muito importante. Vamos repetir novamente, há 2000 anos atrás, nós recebemos várias diretrizes de auto-melhoramento do governador espiritual do orbe. E ainda hoje estamos aqui discutindo conceitos básicos de evolução. Então, eu gostaria de dar um exemplo dentro do livro Nosso Lar com relação a esse conceito de que o que está ao nosso redor é fruto daquilo que nós pensamos. Tem um capítulo, se eu não me engano, 27 ou 28, quando André Luiz já começa a trabalhar, né, que ele relata lá que ele pega a vassoura e começa a varrer o chão, a organizar as coisas, e o mentor dele fica orgulhoso no bom sentido, né? Fica feliz, né? Não é orgulhoso, a palavra não é orgulhoso. Orgulho para o espírita é uma coisa que deve ser varrida do vocabulário do espírita, em qualquer sentido. Mas enfim, ele fica feliz por André ter tomado a atitude diante de uma situação difícil que eles estavam enfrentando ali, de auxílio, e André Luiz presta ajuda partindo dele próprio. Ninguém precisou falar para ele. Mas naquele momento ele estava preparado. Vimos que no capítulo anterior não, né? Mas para aquilo ele estava. Então, nesse mesmo capítulo, que ele pega na vassoura lá para varrer o chão lá de onde eles estavam, o mentor dele naquela hora, que me fugiu o nome, na realidade eu não estou me lembrando quem, o leva para uma zona dentro do Nosso Lar, em que eu senti na leitura que André Luiz se sentiu indo para fora de Nosso Lar, praticamente em outro ambiente. E quando ele chega naquela câmara, ele encontra alguns espíritos dormindo. E o mentor relata que foram pessoas de algumas religiões que não procuraram se atentar ao contexto do Evangelho. Eles tomaram o Evangelho pela letra e se colocaram naquela situação. E o ambiente naquela câmara, eu não me lembro, gente, me perdoe, câmara de restituição, agora eu não me lembro. Mas quando ele adentra nessa câmara, ele percebe o ambiente trevoso que estava ali. Os espíritos se colocaram naquela condição de sono profundo, porque acreditavam que após a morte viria um sono, né, que os deixariam dormindo por longos e longos séculos, até que viria o juízo final. Então o ambiente psíquico, a atmosfera psíquica dentro de Nosso Lar, naquela câmara especificamente falando, era de trevas, porque os espíritos se colocaram naquela condição. Então nós temos um exemplo dentro de um lugar chamado Nosso Lar, que, como a gente viu, é um lugar lindo, um lugar que exala poesia, né, com águas cristalinas, com uma convivência em sociedade muito harmoniosa, em que todos pensam no coletivo, no bem comum. Ninguém tem mais, ninguém tem menos, todos estão num equilíbrio emocional mais perfeito dentro daquela colônia, né, em sociedade. Então, nesse mesmo lugar tem um ambiente trevoso, mas não é causado pelo governador de Nosso Lar, ou pelos mentores, ou pelos espíritos que estão ali em tratamento, mas sim por espíritos que ainda entendem que aquele processo faz parte para eles, né? De certa forma estão aprendendo, porém a gente pode perceber que mesmo dentro de um ambiente de luz, se você está com o pensamento em baixa, se você não procura transformar esses pensamentos de ódio, de rancor, de mágoa, de vingança, de desejo de vingança, a psicosfera ao seu redor vai estar igualmente. Não tem como fugir disso. Como a gente viu, são as vibrações que emanam do ser que nós somos. À medida em que a gente foi adquirindo essas experiências ao longo das sucessivas encarnações. Então, fica aqui hoje as nossas ponderações acerca desses 2 capítulos. Nós esperamos sinceramente que tenhamos atingido os objetivos
E fica para a gente a lição de que é preciso extrair o contexto dos textos trazidos até nós pela espiritualidade amiga, que não cessa de nos ofertar apoio, que não cessa de nos ofertar ajuda, que não cessa de nos doar amor, que não cessam de doar-se para nós. Agora, a gente não percebe essa ajuda, esse amor, esse amparo, porque a carapaça mental que nós colocamos ao redor de nós mesmos é que nos impede de sentir essa ajuda. A ajuda vem, está do lado de nós. Nós precisamos ter olhos de ver. É isso que a gente precisa desenvolver em nós. E em tempos de tamanha dor que a humanidade vem passando nesse processo de transição, procuremos amparo e auxílio nas palavras do Mestre, né? De que eu venci o mundo e vós também haveis de vencê-lo. Né? Então vamos desenvolver esses olhos de enxergar e observar o que nós estamos emanando ao redor de nós, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, aos nossos pais, aos nossos animais, às plantas, ao nosso lar. A nossa casa física é um lar ou é uma casa física apenas? Né? O que nós estamos emanando dentro dela com relação a processos mentais psíquicos para que ela seja o que é hoje? Né? Então, fica a reflexão para a gente nessa noite de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.